Nessa live de hoje, nós vamos então conversar sobre um tema que eu vejo muitas vezes as mães reclamarem, que é exatamente adolescência. O pai diz que sexualidade é uma bobagem. Então, esse é o tema, né, da nossa live de hoje, onde a gente vai conversar, né, que a gente conversa, né, nessas lives que eu programei, a gente conversa sobre temas ligados à sexualidade na adolescência, que podem juntar vocês, aproximar pais e filhos, né? Boa noite, Sara. Que pode juntar, que pode aproximar pais e filhos, não é? E mães também. Agora, muitas vezes a mãe sozinha, ela se sente, né, muito fragilizada. E se ela puder contar com o apoio do marido, se ela puder contar, né, com o suporte do pai, isso fica muito mais fácil, né, de ser conversado, muito menos pesado de ser carregado, porque eu sei que ainda é para muita gente falar de sexualidade uma coisa que pesa, uma coisa que não é fácil, nem para as mães e nem para os pais. Já visto essa reclamação que nós vamos conversar hoje aqui, né? Então, nessa live de hoje, nós vamos falar sobre essa temática, né, o pai que acha que falar de sexualidade é uma bobagem, e nós vamos, então, falar sobre isso. Eu sou Lena Vilela, para quem ainda não me conhece, eu sou educadora em sexualidade, e a nossa conversa de hoje é exatamente essa, do pai achar que na adolescência a sexualidade é uma bobagem. E aí eu pergunto, bobagem para quem, né? Porque para o adolescente, como vocês vão ver daqui a pouco, não é uma bobagem, né? É uma bobagem, muitas vezes os pais consideram uma bobagem porque encarar a sexualidade na adolescência pode ser uma coisa que não seja fácil para ele. Então, ele acaba taxando como sendo uma bobagem, porque assim ele foge da raia, né, e deixa a coisa, sabe, como sendo um problema, né, uma questão do filho dele, e não um problema ou uma questão, né, a ser resolvida, ou a ser conversada, ou a ser tratada na família, inclusive com a participação dele. Então, é importante que os pais saibam que falar de sexualidade, lidar com a sexualidade, é uma coisa que é do interesse do filho dele, né? Então, quando ele tem essa consciência, e eu acho que muitas vezes o que atrapalha e o que faz os pais pensar dessa forma, né, é exatamente o desconhecimento do quanto que isso de fato é importante na vida de um adolescente. Então, eu resolvi, né, nessa live apostar exatamente nesse desconhecimento, né, de encarar esse posicionamento de alguns pais em relação à sexualidade na adolescência como sendo um desconhecimento da importância, né, que é para o adolescente esse interesse na sexualidade. E a gente aqui vai conversar, né? O que é, então, essa sexualidade? Mais uma coisa de antemão eu já te digo. A sexualidade, e isso é uma coisa importante dos pais saberem, a sexualidade, ela não é um acessório. Ela não é uma coisa que a gente pega e controla, não é? Sabe, o nosso filho vai usar ou vai deixar de usar na hora que for conveniente ou deixar de ser conveniente para a mãe ou para o pai. Não, a sexualidade, ela é fruto de uma função nossa, né? Como é para a gente comer ou dormir, o sexo é também uma função importante. E, portanto, se ele é uma função importante, a gente, para poder lidar com ele, a gente desenvolveu, não é, essa sexualidade, e essa sexualidade, portanto, ela tem a ver com uma série de questões que faz parte da vida do adolescente, como eu vou mostrar daqui a pouco, que não dá para a gente, sabe, ligar e desligar botão de acordo com a nossa conveniência. A Solange está perguntando aqui, pedindo aqui para eu falar sobre masturbação na adolescência. Solange, eu há bem pouco tempo eu fiz uma live sobre masturbação, tá certo que foi sobre masturbação feminina, não sei qual é
se você quer saber sobre a masturbação masculina ou a masturbação feminina. Mas sobre a masturbação feminina, há mais ou menos 1 ou 2 meses atrás, eu fiz uma live exatamente sobre esse tema e que está disponível aí nos meus canais, tanto no meu Instagram quanto no YouTube e no Facebook, tá? Então, se você não conseguir encontrar, depois você me manda um direct e eu mando para você o link dessa live que eu fiz, tá bom? Não sabe lidar muito bem com isso, né, a Solange? É verdade. Tem muitas pessoas, Solange, não é só você não. Inclusive pais, né, como eu estou trazendo esse tema, que exatamente porque tem essa dificuldade de lidar com esse interesse do adolescente, muitas vezes a gente se perde, né, nessa relação com eles. E muitas vezes a gente resolve dizer, não, isso é uma bobagem, isso não precisa, né, que a gente interfira, que a gente faça nada, porque isso não, sabe, vou falar de sexo, vou puxar a atenção do meu filho para o sexo, da minha filha para o sexo. Não, eles estão muito novos para isso. Mas acontece que falar de sexualidade também, por outro lado, não é só falar de sexo. A gente viu ontem, né, na live que eu fiz sobre o amor próprio, falar de amor próprio, preparar para autonomia, né, desenvolver a autoestima, tudo isso também é sexualidade. E essas questões a gente precisa estar atenta, porque se a gente não estar atento, se a gente achar que falar de sexualidade é só falar de sexo, puxa vida, a gente vai perder uma série, né, de possibilidades e de oportunidades da gente se chegar mais próximo dos nossos filhos, porque a gente taxou isso, a gente prejulgou um tipo de situação, como é a situação da sexualidade. Então, como a gente carrega uma série de mitos, tabus, né, que acaba travando a gente nessa conversa, a gente acaba dificultando. Claro que a gente vai falar de sexo também, claro que a gente vai falar de masturbação, de práticas sexuais, a gente vai falar de carícias, a gente vai falar de prevenção, ou seja, são tantas as questões que envolvem, né, a sexualidade, que é importante que a gente tenha tudo isso em mente, né? Então, como que a gente pode superar? Como que esse pai, ou mesmo uma mãe, sabe, que não consegue conversar com seu filho sobre sexualidade, que tem dificuldade para falar com seu filho sobre sexualidade e acha que isso é bobagem, como é que a gente supera isso? No meu ver, como eu falei, um dos pontos, né, é o conhecimento, é adquirindo conhecimento sobre todas essas questões que envolvem a sexualidade. Aqui eu estou vendo o pessoal colocar que nunca falou com filho com um filho de 14 anos, como começar. A gente chega já lá, tá bom, Gabi? Então, veja bem, então como que a gente pode superar? Como é que a gente pode começar a falar? A gente precisa adquirir conhecimento, a gente precisa aprender como é que faz isso. Tem coisas que a gente fala que não precisa de um método, mas se você quiser falar, se você quiser de fato conversar, adquirir esse conhecimento, não é, com o seu filho, conseguir de fato se aproximar, ter uma conversa, que seja uma conversa que ele se envolva, não é, ter uma aproximação para que ele de fato confie em você e consiga revelar isso para você, é importante que você vá adquirir um conhecimento, né, para que você possa ter esse tipo de conversa. Senão a gente fica falando um monte de coisa, né, que, sabe, sei lá, que ele já sabe, que ele já tá, sabe, que você fica se repetindo, ou esse pai fica se repetindo, e aí ele acaba, sabe, não dando muito valor para esse tipo de conversa. Então, é importante que, primeiro, a gente busque esse conhecimento. Segundo, que a gente destrave, desmistifique esses mitos que constrange, sabe, que deixa a gente insegura, não é? Que faz com que esse pai fuja da raia, que ele não queira nem saber e, sabe, joga tudo para cima de você, que é a mãe. Não, vai lá que você é que dá conta dessa história. Isso não é papo para mim, não é? Mas se esse pai, se ele souber como é, né, que se dá essa educação em sexualidade, se ele souber a importância que é isso, não é,
para a vida para a vida desse adolescente. Então veja, quando ele tem esse conhecimento, isso se torna, sabe, muito mais prático, isso se torna muito mais, como é que eu diria, torna uma relação muito mais tranquila, né, entre vocês e o seu filho adolescente. E para isso, né, se vocês querem saber, né, o quanto isso é importante para um adolescente, fica aqui comigo que eu vou mostrar exatamente isso. E se o seu marido pensa isso, o pai do seu filho, da sua filha, pensa isso, que sexualidade é uma bobagem, olha, faz o que a minha aluna do Papo Firme fez com o marido dela. Chama ele agora para ele também vir partilhar e participar, né, dessa live junto com você, porque eu vou falar exatamente nesse instante por quê, né, que a sexualidade não é uma bobagem para o adolescente. Primeiro, né, porque a natureza fez da gente seres sexuados, né, seres que se reproduzem através do sexo. E ora, quando esse adolescente chega na puberdade, o que vai acontecer com ele? A puberdade é exatamente, né, o momento que vai fazer com que esse adolescente se confirme como alguém capaz de reproduzir. E se ele é capaz de reproduzir, ele também é capaz de fazer sexo, já que somos, né, seres sexuados, seres que se reproduzem através do sexo, eles também estarão prontos para fazer sexo. Agora, tem uma grande diferença entre você estar com o seu corpo pronto para fazer sexo e você, de fato, ser capaz de ser mãe ou de ser pai, né? Então, mas o que eu quero dizer com isso é que a natureza, ou seja, fisicamente, o nosso organismo, ele se prepara para que a gente possa ter sensações, para que a gente possa ter interesse em procurar esse tipo de relação, esse tipo de sentimento, esse tipo de sensação. Por isso que, sabe, se masturbar faz parte da adolescência, por isso que ter interesse nas pessoas faz parte da adolescência, quer dizer, não só da adolescência, faz parte de todas as pessoas que já atingiram a esse nível de desenvolvimento que se interessa pelo sexo, que o sexo passa a ser algo importante na vida deles. Então não dá para a gente descartar esse interesse sexual. Então é claro que para o adolescente, esse interesse sexual, tudo que acontece na vida dele a partir de agora, se torna algo extremamente importante. Porque essa sexualidade, ela tem a ver, né? Ela tem a ver com, sabe, como é que eu me porto como homem ou como mulher. Ela tem a ver, né, com as minhas experiências, ela tem a ver com a minha identidade, né? A quem eu deposito esse meu interesse sexual, quem é que de fato, sabe, estimula esse meu desejo, né? Quem que faz parte, e eu, como é que estou sendo? Eu sou alguém que também sou desejada, não sou desejada, e o meu corpo está mudando, ele está se transformando, tudo isso que está acontecendo com ele é normal, não é normal? Então veja, a gente tem aí a sexualidade, que ela não mexe só com o ato sexual, né? Ela vai mexer com a imagem corporal, ela vai mexer com a nossa autoestima, ela vai mexer com a nossa autoconfiança, ela vai mexer com o nosso autocuidado, ela vai mexer com o respeito que a gente tem a gente mesmo e ao outro. Esse adolescente, ele está respeitando o tempo dele, né? O fato dele estar tendo sensações, dele receber um estímulo sexual, esse estímulo sexual dar a ele condição dele já se envolver com a outra pessoa? De repente, não. E com quem que ele vai conversar isso? Com quem que ele vai tirar essa dúvida? E esse tipo de preocupação é uma coisa boba? É uma coisa que ele, sabe, é só a gente não falar que, sabe, nada disso vai acontecer com eles, que eles não vão se preocupar com esse tipo de circunstâncias? Claro que não, né, gente? Claro que não. Então, a sexualidade, ela está ligada a esses sentimentos, a essas emoções, ela está ligada às relações familiares, né?
Porque se ele está bem com a sexualidade dele, se ele está entendendo o que acontece com ele, se ele não tem dúvida sobre, sabe, se aquela transformação que o corpo dele está passando nesse momento é uma transformação que é natural, que está tudo bem, né, que não tem problema nenhum, ou se está de fato acontecendo alguma coisa com ele que exige mais atenção, que exige cuidado. Então tudo isso, gente, sabe, é interesse dos nossos filhos nessa idade da adolescência. Então a gente pode dizer que isso é uma bobagem? Não, não é uma bobagem, né? Isso tem a ver com a segurança pessoal deles também, quando você consegue conversar e prepará-los para se prevenir de um abuso sexual. Coisa, né, que a gente vê aí acontecer à torta e à direita, que a gente não pode mais deixar isso correr solto, como muitas vezes vem correndo. E por que corre solto? Porque esse abusador sexual é alguém que está no nosso meio familiar, é alguém que está ali partilhando da nossa vida, e quando a gente não conversa sobre sexualidade, ó, ele sabe. Né? Ele sabe, e por saber disso, é que exatamente eles vão procurar quem? Aquelas meninas, principalmente as meninas, mas também podem ser os meninos, aonde em casa elas não têm esse tipo de suporte, aonde em casa elas não vão poder contar com esse tipo de apoio e, portanto, não vão ter coragem de denunciá-lo. Então veja que coisa complicada, né? Veja que coisa perigosa que é a gente não falar de sexualidade com os nossos filhos. A Tarsila está colocando aqui a verdade, Helena. Meus pais sempre se privaram de aprender e nunca falaram comigo sobre essas coisas. São super conservadores. Tarsila, com você, os seus pais e muitos outros pais, porque isso também é uma coisa que é óbvio, não é porque o pai não quer, é porque às vezes ou não encontraram, né, oportunidade de aprender sobre isso, que agora está muito mais fácil, né? Por exemplo, na época que os meus filhos eram adolescentes, isso era muito mais difícil, né? Como eu já coloquei muitas vezes aqui para vocês. Então, na minha geração, né, de mãe de adolescentes, isso era muito mais complicado. Na geração da minha mãe, então, tadinha, aí era que não tinha mesmo. O que existia eram livrinhos, não é, que eram exatamente livros para preparar a gente para o casamento, para ser uma boa esposa, né, para ser submissa, para obedecer, e não para falar de sexualidade, não para falar dos nossos direitos, não para conversar com a gente abertamente, né? Então, gente, falar de sexualidade tem várias questões que estão aí no meio, não é? E por isso, falar de sexualidade, ela não é uma bobagem para o nosso adolescente, é algo que é extremamente importante para ele, que tem a ver com a vida dele. Pois é nesse momento, exatamente na adolescência, que eles estão passando por todas essas transformações, que, como eu já falei, gera uma série de dúvidas. E, além disso, né, a gente vai ver que é exatamente nesse momento que esse adolescente, ele está, né, também amadurecendo a sua capacidade cognitiva, ou seja, esse adolescente, ele está conseguindo enxergar o mundo agora de outra forma, conseguir olhar para as pessoas de outra forma e, principalmente, né, olhar para a quem lhe é de interesse em relação ao seu desejo sexual. Então, nesse período da adolescência, é uma bobagem a sexualidade no adolescente? Não é, né? Ele está aprendendo a se relacionar, ele está aprendendo a ser do sexo que ele é, ele ou ela, né, está ali aprendendo como lidar com aquela pessoa pela qual eles se apaixonaram, tentando identificar quem é essa pessoa que desperta esse meu interesse, né? Eles estão ali vivendo os seus devaneios, as suas fantasias. E, gente, e o que passa na cabeça deles, né? E que dúvidas eles podem conviver nesse momento, que são dúvidas muitas vezes até muito sérias, que podem inclusive levar o adolescente a uma angústia muito grande, a querer se recolher e até muitas vezes, dependendo, né, desse tipo de angústia que ele sinta, fazer inclusive com que eles cometam
até situações mais desastrosas, como, por exemplo, o suicídio, que a gente vê aumentar cada vez mais na adolescência. Então, é importante que a gente fique alerta. E quando o seu marido ou o pai do seu filho disser para você que isso é uma bobagem, faça como a minha aluna do Papo Firme. Convida ele para assistir essa live, convida ele para assistir a uma aula, né, sobre sexualidade na adolescência, convida ele para buscar conhecimento a respeito desse tema e poder perceber as nuances, né, e a importância que tem a sexualidade na vida de qualquer pessoa, mas principalmente nesse período da adolescência e mais, né? Tem uma importância e que a gente precisa dar importância porque eles precisam de nós para poder conviver e poder lidar com isso que está acontecendo com eles. Então, a gente fechar os olhos e não enxergar, né, que nesse momento de tanta atividade sexual e sensações sexuais, a gente olhar para isso e dizer que é uma bobagem, um pai olhar para isso e dizer que é uma bobagem, não é por aí que ele vai ajudar o filho dele, não é por aí que ele vai ajudar a relação, né, que ele tem com esse adolescente. Deixa eu tomar aqui uma aguinha, que a garganta acabou ficando seca de tanto falar. Então, como eu disse para vocês, numa hora dessas, que você não sabe, né, o que fazer com o seu marido, ou se não for mais seu marido, ou se não é o seu marido, o pai do seu filho ou da sua filha, convida ele, então, para assistir, né, a essa live, assistir ou buscar, né, conhecimento sobre a sexualidade na adolescência. Porque, gente, né, não dá, depois de tudo isso, para um pai olhar, sabe, e achar que quando brincam com o seu filho, por exemplo, durante a puberdade, né, que é uma coisa que eu vejo que é muito comum acontecer, né? Então eu lembro uma vez de um garoto, né, que um amigo do pai dele chegou perto e levanta o braço aqui que eu quero ver se os pelos já estão nascendo. E esse garoto, ele ficou muito bravo. E com toda razão, poxa, esse cara estava ali invadindo a privacidade dele, sabe? Estava ali desqualificando a dor dele, porque nesse momento o adolescente, ele se sente muito atingido com essas mudanças e essas transformações. E aí esse cara foi, levanta o braço dele, e o pai dele, né, fica ali, como diz a história, de gaiato no navio. E como para nós adultos a puberdade já passou faz muito tempo, a gente acaba olhando para esse tipo de brincadeira de mau gosto como se fosse uma coisa muito normal, muito natural. Que bobagem! O pai dele disse, que deixa de besteira, que frescura, sabe, tá aí de mau humor, ficou com essa cara aí, por quê? Só porque ele fez uma brincadeira com você? Mas, gente, se esse pai tivesse ideia do significado que é esse momento da puberdade, para um pai ou uma mãe, né, chegar mais próximo do seu filho, conseguir, sabe, ser cúmplice dele, sabe, tomar as dores dele e virar, fazer uma coisa tão simples, né? Virar para esse amigo e dizer, poxa, para com isso, cara. Respeitem o meu filho. Isso, gente, faria uma diferença na relação dele com esse filho que vocês não têm ideia. Né? Porque a puberdade, ela é a chave dessa cumplicidade, ela é a chave, né, para a gente descomplicar a adolescência. Aliás, esse é o tema da live de amanhã. Amanhã nós vamos conversar sobre puberdade e essa questão. Então, é muito importante que a gente esteja ligado nessas histórias da sexualidade dos nossos filhos. A gente não pode desqualificar, não é, essa situação. Essa situação, ela é muito rica e muito preciosa para a relação desse pai com esse filho, ou da relação dessa mãe, ou seja, ou com essa filha, não importa, né? Se é filho, se é a filha, se é o pai ou se é a mãe, o que importa é que a gente esteja ciente dessa situação. Amanhã vocês vão ver exatamente por que eu estou falando isso agora para vocês. Então, se esse pai também, né, uma outra coisa que eles costumam, né, colocar quando a gente
pede essa ajuda, né? Pede para que eles nos ajudem a conversar com os nossos filhos sobre sexualidade. Uma coisa que eu vejo muito acontecer, sabe, é ele achar que o adolescente, sabe, ele não tem que ficar preocupado com essa história de sexualidade. É logo, né, uma justificativa e daquelas convincentes, né? Adolescente não tem que se preocupar com essa história de sexo. Sexo ainda não é para ele. É importante que ele agora, ou que ela agora, foque, principalmente se for uma filha, né? Principalmente se for uma menina. É importante que ela agora foque nos estudos. Essa história de adolescente pensando em sexo, não. Sexo só vai tirar a concentração dos estudos e eu não quero esse tipo de papo por aqui. Só que, gente, se vocês soubessem que é exatamente conversando sobre sexualidade que você ou ele, né, vai fazer o seu filho ou a sua filha se concentrar, né, exatamente nos estudos a partir desse momento que ele consegue esclarecer as suas dúvidas. Então, falar de sexualidade é que dá ânimo, é que dá motivação, é que dá concentração, na verdade, para o seu filho prestar atenção na aula de matemática, na aula de geografia, na aula de português. Você acha que se o seu garoto, a sua garota, tiver com alguma dúvida sobre o desenvolvimento do corpo dela, como, por exemplo, sei lá, se ela está com dúvida se o seio dela que começou a crescer e depois murchou, se aquilo é normal, não é normal, ou se ela teve uma relação sexual e se essa relação foi de risco ou não para uma gravidez, você acha que a sua filha vai ter cabeça para ela poder prestar atenção naquilo que o professor está explicando para ela? Claro que não. Ela só vai ter cabeça na hora que ela tirar essa dúvida. Ela só vai ter cabeça na hora que ela tiver certeza que isso, sabe, isso é normal, isso é natural na vida dela. Se o seu filho, sabe, se ele está em dúvida, né, com relação ao desenvolvimento dele, ou está preocupado com a voz dele, porque a voz dele é fina, não que é fina, mas está afinando, uma hora ele desafina, ela fica mais fina, ou ela fica mais grossa, e ele não consegue controlar, e ele vai ter que apresentar um trabalho para toda a escola, ou seja, para toda a sua turma da escola. Como você acha que ele vai se sentir nessa hora? Você acha que ele vai estar motivado para fazer isso? Ou ele vai ficar empurrando para que outras pessoas façam isso em vez dele, porque ele não consegue ter autoconfiança para poder apresentar e, com isso, perder uma oportunidade de se desenvolver, né, intelectualmente, pessoalmente? Veja, gente, o que faz a gente achar que falar de sexualidade é uma bobagem? Eu vejo, por exemplo, pais que dizem: eu nunca conversei sobre sexualidade com meu pai nem com a minha mãe e eu sobrevivi, estou aqui. Para que precisa ficar falando de sexualidade com o adolescente? Será? Será que sobreviveu? Eu estou vendo aí os consultórios dos terapeutas lotados de pessoas que sofrem de disfunções sexuais exatamente porque não tiveram a oportunidade de poder conversar com seu pai ou com a sua mãe ou com algum adulto que o ajudasse a entender a sua sexualidade, que o ajudasse, né, a se livrar de alguns tabus, de alguns preconceitos que uma educação muito rígida acabou criando nele ou nela. Então eu vejo aí todos os dias. Então veja, gente, são questões que a gente precisa estar atenta. Muitas vezes a forma como a gente fala, o não falar nada com os nossos filhos, ou exigir dos nossos filhos um silêncio em relação à sua sexualidade, isso pode afetar a saúde sexual do seu filho. Isso pode afetar, né, a vida sexual da sua filha. Então, vamos prestar atenção nessas questões que fazem parte do desenvolvimento do nosso menino e da nossa menina. Não é bobagem a sexualidade. E o pai precisa também saber disso. Eu sempre falo aqui com as mães, porque vocês, mães, estão de parabéns. Porque vocês são quem, mais fazem parte, né, dessa minha rede social. 90% das pessoas que me seguem são mulheres.
E, portanto, acredito que as mães são, como é que diz, a maioria, né, que está aqui comigo todos os dias, nos meus vídeos curtos, nos meus vídeos longos, nas minhas lives, enfim. E agora eu quero que vocês também puxem o pai, eu quero que vocês também tragam eles, né? Eu quero que vocês tragam esse pai para participar, para que ele possa também perceber e com isso lhe ajudar a encarar as situações que muitas vezes pode ser delicada e constrangedora para você lidar sozinha, né? Então, um jeito certo, né, da gente lidar com essa sexualidade na adolescência, o jeito certo é a gente encarando, não é a gente fugindo, não é a gente desqualificando, não é a gente fugindo das perguntas, não é a gente apostando, sabe, como eu sempre falo, apostando na esperança, apostando, sabe, na prevenção da esperança, esperando que o seu filho, ele de fato, ou a sua filha, ela de fato tenha responsabilidade e que, sabe, use um método contraceptivo ou que não tenha uma relação de risco, que a sua filha, sabe, na esperança que a sua filha não caia num relacionamento abusivo, ou que o seu filho, sabe, ele não caia num golpe da barriga, ou que a sua filha ou o seu filho, eles, sabe, façam e sejam aquilo exatamente que você tem na sua cabeça, sem você nunca ter conversado com ele ou com ela, ou passado para eles o que é que você pensa, ou como você encara a sexualidade na vida deles, não é? Então, gente, vamos olhar para os nossos filhos, vamos, sabe, falar com eles sobre sexualidade, vamos perceber quais são as necessidades que eles têm, o que é que eles estão precisando de nós mães e de nós pais, né? Não é só a mãe, o pai também fazendo parte desse tipo, né, de contexto, tá? Então, uma coisa que a gente, para poder, né, fazer isso acontecer, uma coisa bem fácil para a gente poder começar a fazer isso, como eu já falei, convida ele para assistir a uma live ou a essa live que eu falo da importância da sexualidade na vida do adolescente. E uma outra coisa é começar a falar, né? Convidá-lo para começar a falar. E por onde? Marlena, ele vai falar, ou como eu já vi aqui vocês também colocando, Marlena, por onde é que eu vou começar a falar? Não tem coisa melhor do que a gente começar a falar contando histórias da nossa adolescência. Começa por você, começa contando para o seu filho ou para a sua filha, né, sobre você. Você pode até também puxar ele para a conversa, experimenta contar na mesa, na hora do almoço, não precisa ser uma coisa assim formal, pode ser na hora do almoço mesmo, né? Quanto mais informal for essa conversa, aliás, melhor. É isso que eu trago sempre, né, no meu curso Papo Firme, mostrando um jeito informal de como é que a gente pode fazer essa conversa com os nossos filhos. E aí, o que a gente vai fazer? Nessa hora, você pode puxar uma conversa, sabe, assim na mesa, como quem não quer nada, contando, agora lembrei de quando a gente começou a namorar. E começa a contar para os seus filhos, como foi que você começou a namorar com o pai deles? Quem sabe ele, nessa hora, ele entra e também ele vai participar da conversa, vai contar o lado dele, né, da história. E quando for o lado dele da história, nessa hora, ele está falando sobre sexualidade. Ele está conversando, né, com o filho sobre sexualidade, até sem perceber, né? Que é exatamente também uma outra live que eu vou fazer com vocês na próxima semana, sobre o que é educação sexual. Às vezes a gente acha que é um bicho de sete cabeças, mas é uma coisa que pode ser tão fácil quanto essa. Contar uma história. Conta uma história da vida de vocês, se exponham para que eles para que seus filhos tenham confiança em você. Quando ele vê que você contou, como foi que você viveu, e não só conta o lado bom, pode contar o lado engraçado, pode contar o lado que não deu certo, isso vai aproximar você dos seus filhos, não é? E pode ser uma história, se você não quiser contar uma história sua,
ou uma história com o seu marido, conta uma história de alguém que vocês conheçam e que não tem problema nenhum você contar, ou mesmo, sabe, de uma terceira pessoa, que nem seja, né, do conhecimento de vocês todos, que nem seja do conhecimento próximo de vocês, mas conta e faz um comentário, porque isso vai ajudar o seu marido a participar da conversa e ele vê que isso não é um bicho de 7 cabeças, como também vai ajudar o seu filho e a sua filha, né, a ver que pode conversar com vocês sobre isso. Eu estou vendo aqui que tem uma colocação, eu não entendi o nome da pessoa, né? Meu filho de 13 anos reclamou comigo que os amigos já engrossaram a voz e nasceram os pelos, e com ele ainda nada. Então respondi que cada coisa tem seu tempo e que ele não precisa ter pressa. Muito legal a sua resposta, é exatamente isso, né? Cada um tem o seu tempo mesmo, e é muito bom você ter dado esse retorno para ele, porque às vezes ele até sabe que cada um tem o seu tempo, mas ele saber de você, isso vir de você que é mãe, né? Para ele é um reforço muito grande, é uma confirmação daquilo que ele pensa. Ou às vezes ele até nem sabe, às vezes ele pode ficar preocupado, né, com isso. E se de fato a voz dele, ele está com muita dificuldade, né, para poder lidar com isso, não deixa de assistir a live de amanhã, que eu vou falar um pouco sobre essas questões das mudanças, né, na puberdade e como que você pode ajudar o seu filho nessa questão da voz, né? Você pode ajudar o seu filho a entender melhor o que está acontecendo com ele nesse momento da puberdade. Mas já te adianto, né? O que você fez foi muito bom para ele e é por aí mesmo, é a gente conversando, cada um tem o seu tempo mesmo. Aos 13 anos, né, a princípio não é natural que ele tenha essas ondulações, né, da voz, e uns vão demorar mais tempo e outros menos tempo. E olha, tá aí um bom motivo para você puxar o seu marido para conversa, ou o pai dele para conversa. Pergunta como foi para ele esse momento, né, de modulação da voz. Pergunta quanto tempo que demorou, como é que ele lidou com isso. Isso vai ajudar ainda mais para o seu filho, porque ele ouvindo do pai, que também passou pelas mesmas situações que ele, e como é que o pai fez, isso vai ajudar o pai a participar, né, do interesse sexual, do interesse do que está acontecendo na vida do seu adolescente, e vai ajudar o seu filho a perceber, e a perceber só não, né, a ficar mais tranquilo com o que está acontecendo com ele. Tá? Indica alguns filmes para começar o assunto. Indica alguns filmes para começar o assunto. Eu vou dar uma olhada, né? Eu sei que tem aí algumas séries, eu sei que tem aí alguns filmes, eu até separei outro dia, e eu vou, numa dessas lives, eu vou trazer aí essa indicação de filmes. Mas eu te adianto que tem, por exemplo, aquela série Sex Education. Obviamente, ela tem uma série de temas, né, inclusive de relação sexual propriamente dita, não só a relação heterossexual, como a relação homossexual, como a questão do abuso, como a questão do estupro. Ela traz uma série de temas muito importantes para a gente conversar com os nossos filhos, só que dependendo da idade, tem alguns temas que a gente já pode conversar com eles, e tem outros temas que, se você não estiver, na verdade, preparada e tranquila para conversar sobre todas essas questões, né, que são abordadas nessa série, que é uma série assim, muito engraçada e que traz assuntos muito interessantes, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade de como, né, contornar essa situação. Então, é importante que você assista primeiro para você ver, e dependendo da idade do seu filho, você assiste e veja quais são, né, os capítulos da série que vale a pena vocês assistirem juntos, tá? De nada, acho que é Yazbek, né? Yazbek, engraçado, eu conheço alguém que tem esse sobrenome, Yazbek. Muito obrigada, Lena, seus vídeos têm sido fundamentais para mim, para que eu possa estar próxima do meu filho. Que legal! Fico feliz, ai que bom! Ai, que ótimo. Esteja assim, que amanhã eu vou falar exatamente sobre
essa questão da puberdade. E se vocês não, quem não puder assistir nesse horário, né, das 13 horas, porque eu sei que às vezes não é um melhor horário, mas como eu tenho um compromisso que eu já tinha pré-agendado nesse horário das 21 horas, eu amanhã não vou poder fazer às 21. Então, eu coloquei no meu outro horário que eu gosto de fazer, que é na hora do almoço, que é o Almoçando com a Lena, né? Para a gente conversar sobre esse tema amanhã. Mas as lives ficam gravadas, pelo menos nesses próximos 10 dias, elas ficam todas gravadas aqui no Instagram e no YouTube, tá? A Andréia. Ah, legal, Andréia. Que bom. Que tá aí Andy, aí eu fiquei sem saber, não dava para saber qual que é o jeito, qual que seria, né, o seu nome. Obrigada, Zé. As meninas dizendo aqui que a minha fala está bastante educativa. Que bom, fico bem feliz. Bom, gente, então, como eu disse para vocês, esse é um caminho, não é? Contar história, contar uma história que aconteceu com você, trazer um desses assuntos é uma forma que você pode fazer amanhã mesmo ou hoje mesmo, se vocês ainda não jantaram como eu, né? Hoje mesmo, trazer alguma história sobre o tema que vocês estão querendo conversar com seus filhos ou que você quer que seu marido converse com seu filho ou com a sua filha, né? Então, isso daí é uma coisa muito, muito interessante. Mas só para terminar, eu quero também deixar uma colocação aqui. Não precisa ser só, por exemplo, que eu vejo muitas mães preocupadas, porque elas falam assim, com a minha filha eu converso. Agora o meu filho, sabe, eu não converso nada, porque, sabe, é o meu marido que teria que conversar, ou o pai dele que teria que conversar, e ele diz que isso é bobagem, que isso não vale a pena. Então veja, se por um acaso você fizer tudo isso e não conseguir trazer o seu marido para perto, não conseguir fazer com que ele preste atenção e perceba a importância que é ele falar sobre sexualidade para aproximar ele do filho dele ou da filha dele, você mesma pode falar com seu filho ou com a sua filha. O importante aqui, gente, é não deixar o seu adolescente desamparado. É não deixar o seu adolescente sozinho com toda essa carga que ele tem aí, né, de curiosidade, de dúvidas, de sensações, de informações que ele precisa e mais da nossa experiência que ele precisa, daquilo que a gente já viveu, daquilo que já deu certo ou que não deu certo. Porque também não vamos só contar o que deu certo, né? Porque se a gente só conta o que deu certo, eles dizem, minha mãe é perfeita, meu pai é perfeito. Com eles não acontece nada de errado. Como é que eu vou contar uma coisa minha que deu errada? Então, conta como foi, conta a história. É a coisa que mais aproxima, é a coisa que mais liga, né, a gente junto às pessoas. E principalmente aos nossos filhos, tá? Então, queridas e queridos que estão aqui presentes, porque eu sei que não tem só as mulheres, eu sei que também eu vi entrar também alguns homens que também podem ser pais, e eu espero que essa minha aula de hoje, né, que essa conversa de hoje, ela tenha ajudado vocês a perceberem ainda mais o quanto que é importante a gente estar perto do nosso filho. Então, queridos, uma boa noite, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Conto com a presença de vocês amanhã. Até lá, então, gente. Boa noite para vocês todos e até amanhã. Tchau.